Você sabia que aquilo que você deixa passar pela sua mente e você alimenta na sua mente desce para o teu coração? Você sabia que se você estiver pensando, se passar um pensamento mal sobre uma pessoa e você deixar ficar, e aquilo vai para o teu coração e vai gerar ira, raiva, vontade de vingança, enfim, tantas coisas? A Bíblia diz pra gente, eu vou ler o textinho que tá aqui na minha parede: tudo que é verdadeiro, tudo que é correto, puro, amável, admirável, nisso penseis. Penseis naquilo que é excelente. Filipenses 4:8. Ou seja, governe os seus pensamentos. A Bíblia vai falar de uma renovação de mente constante. Por quê? Nós nascemos numa natureza caída e nós temos já impregnado em nós, na nossa alma, nas nossas emoções, na nossa vida natural, uma natureza adâmica de emoções, de pensamentos, de ideias, de orgulho, egoísmo, hipocrisia e todas essas coisas. Quando a gente começa a meditar na palavra de Deus e a estudar a palavra de Deus, a primeira coisa que o Senhor vai fazer é nos ensinar sobre o domínio próprio. Quando a gente começa a ser lapidado pelo Espírito Santo, ele vai nos ensinar sobre o domínio próprio das palavras, dos olhos, dos ouvidos. E aí você começa a entrar fundo e o Senhor te leva para um nível maior, que é sobre os pensamentos. E aí é uma chave espetacular. Porque se você governar os pensamentos, você vai caminhar muito, muito na maturidade com o Senhor. E eu escrevi um textinho aqui que eu quero ler para vocês, ó. Sejam transformados pela renovação da mente. Uma mente constantemente exposta à palavra transformará sua natureza carnal pela natureza de Cristo e os acidentes diminuem. Aquele fio sem querer começa a desaparecer. Porque você recebe uma nova natureza e um modo novo de pensar. E então nossas ações automáticas serão reprogramadas. Nós temos já um repente sobre as coisas que acontecem. Alguém faz ou a gente começa a ter ideia de que alguém vai fazer ou vai falar aquilo da gente, ou vai fazer isso, enfim. São muitos pontos para a gente olhar. Mas a gente tem os repentes para agir nas situações, né? Por impulso, os impulsos ali. Muitas vezes cometemos erros, pecadinhos às vezes, ou coisas maiores, por acidente, porque não deu tempo de pensar, não deu tempo de raciocinar e de saber o que fazer, porque já está no nosso instinto carnal agir por impulso. Porém, a Bíblia vai dizer que ela traz essa renovação de mente, que é pelo Espírito Santo, pela palavra. Quando você é exposto à palavra constantemente, frequentemente, todos os dias, a palavra vai te ensinando um novo modo de viver. E aos poucos a palavra vai transformando a sua mentalidade e te reprogramando. E aí esses repentes, esses impulsos começam a diminuir. Há um certo ponto assim que a gente fica mesmo transformado e para de acontecer acidentes em algumas áreas. Eu falei sem querer, fiz sem pensar. E não só nesse aspecto de agir por impulso, mas também a renovação de mente traz algo novo da parte de Deus. Porque o vinho novo em odre velho, ele estoura. Então a gente precisa, você vai ver que a Bíblia vai falar que o vinho novo precisa estar no odre novo. A gente precisa ser renovado para receber algumas coisas do Senhor, porque senão a gente explode, a gente não suporta, a gente não sabe o que fazer, porque nós somos seres limitados às coisas sobrenaturais de Deus. Então, algumas coisas a gente não vai entender, e é na renovação de mente que o Senhor faz esse trabalho. Às vezes Deus tem algo novo para fazer na sua vida, e não cabe no seu pensamento tal coisa, tipo, não combina comigo isso, eu não vou conseguir, não, capaz que isso vai acontecer comigo, justo eu, será? Será que eu vou viajar para esse tal lugar? Será que eu vou um dia ser, sei lá, qualquer coisa que às vezes aparenta ser muito grande pra gente, muito inalcançável, porque a nossa mente é limitada à nossa realidade natural, daquilo que nós vivemos com os nossos pais, daquilo que nós aprendemos.
E o que a palavra vai fazer? Ela vai transformar o seu modo de pensar e te levar a pensar como o próprio Deus pensa. Vai te levar a se parecer com Jesus, pensar como Jesus. A palavra vai te empoderar para viver o seu propósito, o seu chamado. Vai te empoderar para criar, para ter ousadia naquilo que o Senhor está te falando para fazer ou para viver. Então, essa transformação acontece tanto para uma vida de novidades, de propósito, de maturidade, de viver coisas extraordinárias, inalcançáveis e às vezes inacreditáveis para nossa mente, como também para vencer as nossas limitações no sentido dos acidentes de pecados ou de coisas que às vezes nós não queríamos fazer ou dizer. Às vezes alguém nos magoa e você pensa, alguém te magoa e você começa a ficar pensando, remoendo aquilo. E aquilo desce para o teu coração, passa alguns minutos, você já está com raiva, você já está planejando a vingança no seu pensamento. E você já imaginou um monte de coisa, uma situação que você respondeu isso, respondeu aquilo outro. E quando a gente consegue governar o pensamento, quando ele entra, você elimina todo esse trajeto do pensamento chegar no seu coração, todo esse planejamento de que você teria que responder isso, às vezes você não conseguiu, você não... E tudo isso baseia um pouco no nosso orgulho, porque a gente sempre tem uma autodefesa, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, a gente não aceita o jeito do outro, enfim. Nesse ponto da renovação de mente, ajuda em muitos aspectos. Quando você, por exemplo, o que você se alimenta, o que você consome nas redes sociais. Se você consome muita coisa ruim, muita fofoca, por exemplo, fofoca, vamos falar de fofoca. É fofoca gospel, por exemplo. Você é uma pessoa cristã e se alimenta de muita fofoca gospel, aquilo vai entrar na sua mente e você vai começar a pensar. Se você permitir que esses pensamentos fiquem na forma crescente na sua mente, aquilo vai trazer e gerar em você incredulidade, vai trazer medo, vai trazer frustração com a igreja de Jesus, vai trazer frustração com as pessoas, porque você permitiu que algo entrou dentro da sua mente e atravessou para o seu coração. Então, a gente precisa governar, a palavra é governar. Eu tenho aprendido muito sobre governo com o pastor Leandro Barreto. A gente precisa governar a mente, governar os pensamentos e prestar atenção. O que é que eu tenho pensado? É bom? É algo que edifica? Então, vamos frutificar. Continuar pensando, planejando e sonhando e tal. Enfim. Agora, é algo que não é bom? Você consegue discernir o que é bom e o que não é bom? Porque a gente gasta muito tempo pensando naquilo que não é bom. Se você tem pensado em algo que não é bom, elimina de uma vez. Elimina de uma vez. Se você perceber que é o próprio inimigo que está colocando pensamentos que não vêm do Senhor, repreenda. Repreenda porque ele tem que sair. Se não saiu e você percebeu que é a sua alma, então você começa a dizer para a tua alma, quieta-te alma, cala a boca mente, fica calada e começa a dizer para ela a palavra de Deus, que você vai pensar em coisas boas, começa a guerrear com a sua própria mente. Não aceita uma vida que você consegue governar a sua mente, os seus pensamentos, ela é muito mais equilibrada, porque você vai evitar muitas emoções indesejáveis, emoções incalculáveis, emoções que podem te gerar aí horas de preocupação, de medo, de choro, enfim, de dúvidas, de incredulidade. Então, governar a mente, os pensamentos, é algo poderoso, porque você vai evitar muita coisa. Pensa naquilo que é bom, porque o seu pensamento vai atrair também coisas boas. Quando você começa a pensar em coisas boas, você consegue atrair isso para a tua vida. Você consegue atrair isso para as coisas que você vai viver, para as situações, enfim. É isso que eu queria falar. Se exponha à palavra, constantemente a palavra de Deus, que com a leitura frequente, estude, medite, pense naquilo que está dizendo as Escrituras e deixe que ela trabalhe na sua mente, no seu coração, nas suas emoções. O Espírito Santo
Peça a Ele a revelação da palavra de Deus para que isso possa te orientar e você saber como governar a mente, o que fazer com os pensamentos e quais são os pensamentos do Senhor, para que você tenha discernimento para descobrir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E o Espírito Santo mesmo fala, a palavra fala da ira, né? Irai, mas não pequei, porque a gente vai chegar nesse ponto de ira. Mas se você vê que a ira começou a brotar no seu pensamento e você já imediatamente age contra essa ira, você com certeza vai evitar de pecar. Vai evitar de responder alguém com algo que depois você vai se arrepender, ou de magoar alguém, ou de guardar mesmo algo de repente no coração, porque tem coisas que entram, que a gente permite entrar no coração e a gente às vezes não consegue se livrar. E às vezes nem percebe que deixou entrar. Ou às vezes deu crédito para pensamentos de Satanás. Muitas vezes ele coloca coisas em nossas mentes que nós vamos acreditando, dando crédito, e quando vê tá feita a bagunça, tá feita a desordem. Então fique atento aos seus pensamentos e é algo que a gente precisa fazer constantemente, analisar os pensamentos, até que chegue o momento que os nossos pensamentos, as nossas atitudes serão reprogramadas. E toda essa intensidade de coisas que passa pela mente vai diminuir, você vai conseguir entrar num lugar de paz, um lugar de fugir dessa ansiedade, da dúvida, porque os pensamentos também trazem ansiedade. Então é muito seguro, é um lugar seguro quando você consegue governar o pensamento. Você acelera aí um processo gigantesco na sua vida. Você vai prosperar em muitas áreas, vai dar um salto muito alto quando você consegue dominar e governar a sua mente, porque da mente procede todas as coisas. Dos pensamentos procedem todas as coisas, todas. Daqui vai para o coração. E às vezes aqui entra pelos olhos, entra pelos ouvidos e vai parar na mente. Quando chegou na sua mente, cuidado, porque se descer para o coração pode ter coisas gravíssimas que você tem que enfrentar. Coisas talvez que você não perceba. Então, vamos renovar a nossa mente e deixar que a palavra nos reprograme. Porque nós temos que ter o governo das nossas escolhas, o governo das nossas emoções. Tá bom? Fique com Deus.